Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Petrobras anuncia redução nos preços de gasolina e diesel para as distribuidoras. Presidente Lula diz que retomará preço mínimo para a agricultura e que governo comprará produção excedente de alimentos. Brasil e Estados Unidos criam um grupo de trabalho para combater crise climática. Número de empregados sem carteira assinada no Brasil é o maior de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. São mais de 13 milhões de trabalhadores sem registro. E você vai ver ainda que agora em março começa a colheita da maçã Fuji em algumas regiões do sul do país. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. Em Brasília, o governo federal anunciou nesta terça-feira a reinstalação do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Durante a solenidade, o presidente Lula disse que o governo federal quer recriar programas que ajudem agricultores familiares a ampliar a produção no campo. O presidente também confirmou que quer retomar a política de preços mínimos para os alimentos. O CONSEA, criado em 1993 pelo então presidente Itamar Franco, foi substituído na gestão de Fernando Henrique Cardoso pelo programa Comunidade Solidária. No seu primeiro mandato, em 2003, Lula restabeleceu o órgão que foi desativado em 2019 no governo de Jair Bolsonaro. Para essa nova versão, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional será presidido por Elisabetta Recini, que integrava a estrutura há 6 anos. Na cerimônia desta terça-feira, a presidente do Conselho antecipou os principais desafios da gestão. Está na ordem do dia o debate sobre os sistemas alimentares do âmbito internacional ao local, porque neles se intercruzam a devastação ambiental, a geração de desequilíbrios, de desigualdades e os danos à saúde humana. Vamos precisar urgentemente articular combate à fome, combate à pobreza, à obesidade com a crise climática. O CONSEA assessora diretamente a Presidência da República e atua no controle e avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. No evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula falou sobre a importância do instrumento para o combate à fome. Essas pessoas que participam do CONSEA são pessoas determinadas a encontrar uma solução para que a gente possa minimizar e, por que não dizer, terminar de uma vez por todas com a fome no nosso país. Ainda em discurso, o presidente também anunciou que o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai trabalhar para instituir uma política de preço mínimo para a produção de mais alimentos. A gente vai garantir que se as pessoas produzirem, não vão perder, porque se produzirem em excesso, o governo vai comprar esse alimento para que a gente distribua aonde precisa ser distribuído. E também a gente vai voltar com a política de preço mínimo para garantir que as pessoas que plantam não tenham prejuízo se houver uma super safra. Pois é, e só quem planta sabe o que significa um prejuízo. A Petrobras anunciou nesta terça-feira uma redução nos preços de gasolina e diesel para as distribuidoras. A partir dessa quarta, 1º de março, o preço médio de venda da gasolina nas refinarias será, em média, 13 centavos menor por litro. Já no caso do diesel, haverá uma redução média de 8 centavos por litro. No comunicado, a companhia diz que busca um equilíbrio dos preços em relação aos mercados nacional e internacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou agora há pouco os detalhes da volta da cobrança de impostos sobre os combustíveis. Veja só. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos
mantendo a diferença de 45 centavos. Então, 47 na gasolina menos os 13, 2 centavos no etanol, né? Diesel, que caiu 8 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção. Lembrando que o diesel ele está desonerado até o final do ano. Portanto, o preço do diesel deve cair, porque não haverá reoneração do diesel. E o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então, tem um efeito deflacionário importante, porque as mercadorias no Brasil, né, e as pessoas são transportadas, em geral, por ônibus e caminhões a diesel. Então, confirmando, os impostos federais sobre a gasolina e o etanol vão ser cobrados novamente, gradualmente, a partir dessa quarta-feira. Vamos continuar falando nesse assunto aqui, por isso a gente convidou o Marcelo de Bonifácio Filho, que já está conosco aqui. Está aqui o Marcelo, aqui da Stonex, para falar com a gente. Ele é analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex. Marcelo, obrigado, seja bem-vindo. É sempre muito bom ter a Stonex com a gente aqui, sempre no Jornal Terra Viva, viu? Como é que você avalia, então, a volta dos tributos, hein? Essa reoneração favorece o etanol a ter maior competitividade frente à gasolina, Marcelo? Boa noite. Boa noite, eu agradeço pelo convite aí, é sempre bom estar falando com vocês. Então, de fato, né, essa reoneração, ela deve sim favorecer de alguma forma o etanol, tá? Quando a gente olha para o estado de São Paulo, que é o principal consumidor, e é normalmente para onde a gente olha quando a gente fala em consumo de etanol e gasolina, competitividade, etc., a paridade, né, quando a gente divide o preço do etanol pela gasolina na bomba, ela estava em 74,5% em média na semana passada, segundo os preços da ANP, né? E com essa volta dos impostos, né, como você mesmo colocou o ministro aí falando, essa paridade ela deve cair na região dos 70%, já estimando um repasse ali de queda também do ajuste da Petrobras até a bomba. Então, a gente vai ter uma queda aí de cerca de 4,5 pontos percentuais na paridade, né? Então, quando a gente olha friamente, o nível abaixo de 70% é quando a gente fala que incentiva e estimula, de fato, o consumo do etanol hidratado nas bombas. Mas, mesmo essa queda, né, um efeito psicológico deve ter sim, por parte dos consumidores que vão ver a gasolina, né, tendo uma elevação no preço um pouco maior, justamente pela volta dos impostos, e o etanol, né, como o ministro falou, só 2 centavos, né, de adição do imposto. Então a gente deve ter sim aí nos próximos dias, né, nas próximas semanas, um estímulo ao consumo do etanol nas bombas aqui no estado de São Paulo. Para as usinas, hein, Marcelo? Isso significa o quê para as usinas de etanol e cana-de-açúcar, hein? Tende a melhorar aí a comercialização ou não? Bom, então, nesse momento as usinas elas estão na entre-safra, né? Pouquíssimas usinas operando. Segundo o relatório da Única que saiu essa semana, no final da metade de fevereiro só tinha uma usina de cana, né, em operação, o restante todas as usinas de etanol de milho no Centro-Sul. Então, né, o mês de março é o mês de entre-safra, o último mês da safra 2022-23 da região. Então, no momento, qualquer estímulo, né, qualquer incentivo para as usinas no lado do preço, elas vão tentar se aproveitar, vamos dizer assim, para conseguir vender os seus estoques que ainda sobraram, que no momento são pequenos, tá? Normal, sazonalmente, né? As usinas não estão operando agora, não tem mais cana praticamente, e a gente deve ter sim um aumento, né, um pouco, né, um pequeno aumento aí nas negociações que devem de fato retornar, né, a volumes maiores de quando a colheita da próxima safra 23-24, que começa em abril, né, tiver o início, né? Então, a colheita da cana, que deve ter sim maior área colhida, a produtividade está excelente da cana, a gente tem visto aí as chuvas nas últimas semanas, né, fatalmente em algumas regiões, mas que aí para os nossos canaviais têm sido muito boas e a produtividade deve vir maior. Então, claro, né, como eu falei, a demanda pelo etanol ela tende a aumentar com a volta dos impostos, mas as negociações elas devem aumentar mesmo, assim, devem ter um volume um pouco maior quando essa colheita no Centro-Sul iniciar novamente. Algumas usinas podem e devem sim até antecipar, né, e colher um pouco, aí já começar a colher em março, meados de março,
Mas é isso, né? A gente deve ter sim um etanol aí um pouco mais vantajoso para a usina. Marcelo, mais 40 segundos. Queria que você traçasse para a gente um panorama, uma projeção. Diante desse cenário que você mostrou, qual é a projeção do consumo de etanol hidratado, então? Então, em 2023 deve ter um crescimento aí de um pouco mais de 5% no Brasil do consumo, mas não muito por conta disso, né? A gente deve ter, sim, claro, uma demanda um pouco mais uma demanda crescente, principalmente nos meses de pico da safra de cana, né, que deve entrar mais oferta de etanol e o preço ele fica um pouco mais, né, as usinas tendem a ceder, mas justamente porque 2022 foi um ano de queda de consumo, né, o etanol perdeu bastante vantagem para a gasolina, teve uma queda de mais de 7% de consumo no Brasil, então, né, 2023 deve então ser um ano de recuperação aí para o setor, né, para o consumo de etanol, com certeza. Marcelo de Bonifácio Filho, que é consultor, né, analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex. Marcelo, muito obrigado pela gentileza, por nos auxiliar a decifrar aí esse cenário aqui. Até a próxima. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, convocou uma reunião para apurar o caso de mais de 200 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão. O encontro deve acontecer em Brasília, no próximo dia 8, com a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. O caso veio à tona na semana passada. Os trabalhadores atuavam para a empresa Fênix Prestação de Serviços, no Rio Grande do Sul. Eles eram de outros estados e foram levados por intermediários para trabalhar em situação análoga à escravidão na colheita de uva no município de Bento Gonçalves. Pelo menos é essa acusação que o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul faz. Inclusive, o MP Gaúcho informou que os resgatados já receberam parte das verbas rescisórias e a maioria já retornou para os estados de origem. Em nota, as vinícolas disseram que desconheciam as irregularidades praticadas contra os trabalhadores. A seguir, Brasil e Estados Unidos criam um grupo de trabalho para combater a crise climática. E você vai ver ainda, desemprego no Brasil cai quase 10% em 2022, registrando o menor patamar desde 2015. A gente conta os detalhes depois do intervalo. Até já. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, convocou uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira em Brasília. Para quê? Porque ela se reuniu mais uma vez com o assessor especial do governo Joe Biden para o clima, John Kerry. E o assessor, Kerry, o representante dos Estados Unidos, afirmou que o início do financiamento ao Fundo Amazônia e os valores ainda precisam passar pelo Congresso norte-americano. Por isso, não confirmou nenhum detalhe. Ainda os dois anunciaram um grupo de trabalho para combater a crise climática. Entendemos o caráter que a Amazônia tem de equilíbrio do planeta, mas temos a clareza da soberania sobre esse território e buscamos ajuda, mas uma ajuda soberana com a qual queremos compartilhar a responsabilidade da proteção em bases econômica, tecnológica, de recursos e compreendendo que é um esforço de proteção das florestas do mundo, no Congo, no Brasil, na Colômbia, na Indonésia, em todos os lugares do mundo. É fundamental que o mundo desenvolvido nos ajude a proteger nossas florestas, não é? E, ao mesmo tempo, ajudando a fortalecer nossas democracias e nossas soberanias. Por isso, agradeço imensamente aqui a colaboração do governo americano dessa parceria que já dura tantos anos, séculos, e que agora ganha novos contornos com o presidente Lula e o presidente Biden. O IBGE divulgou nesta terça-feira os dados de desemprego. De acordo com os números da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a taxa média em 2022 ficou em 9,3%. Este é o menor patamar de desempregados desde 2015. O grupo formado pelas atividades de alojamento e alimentação teve um crescimento importante em 2022 de 15,8%, atingindo pouco mais de 5 milhões de trabalhadores. O grupo de transporte, armazenagem e correio, no ano passado,
contou com 5.200.000 trabalhadores, crescimento de quase 10%. A indústria geral no Brasil teve aumento de 6,3% nas contratações, com 12.600.000 trabalhadores. Entre as atividades, apenas agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura tiveram leve queda da população ocupada, uma retração de 1,6%, e passou a registrar 8.700.000 trabalhadores em 2022. No geral, a população ocupada cresceu 7,4% em relação a 2021 e atingiu 98 milhões de pessoas. Crescimento de 6.700.000 trabalhadores no mercado. A taxa anual de informalidade recuou de 40% em 2021 para 39,6% da população ocupada. Mas o que significa essa taxa? Vamos entender agora no AgriTendências com Silmar César Miller. Silmar, quando a gente vê assim, tá na cara que são dados muito positivos, né? Queda no desemprego, isso é muito importante. Significa que está tendo emprego, é isso? Será que essa situação veio para ficar? Vai melhorar? O que falta para dar aí uma engrenada maior ainda? Silmar, boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Dados extremamente positivos, muito bem-vindos. Índice de desemprego caindo para 9,3%, está num nível bem mais civilizado, já comparado com outras nações. Depois daquele desastre, nós chegamos perto de 14% de desempregados aqui no país, por um conjunto de fatores que a gente acompanha já, entre os quais a questão da Covid, que realmente desempregou muita gente pela crise consequente que gerou na economia. O mercado, pouco a pouco, volta às suas atividades normais, a indústria retomando a plenitude dos seus negócios, da sua produção e, particularmente, o setor de serviços, né, o mais afetado pela pandemia, volta a se desenvolver a pleno aqui em termos de geração de empregos pelo aumento da sua atividade, da sua potencialidade aqui no país. Agora, existem alguns senões ainda que a gente tem que lamentar, apesar desse dado positivo, que é o que está dentro desse levantamento divulgado hoje pelo IBGE, que preocupa ainda. Primeiro, os salários médios, por exemplo, caíram. Ou seja, isso não houve recuperação. Se comparar aqui, conforme o IBGE, o salário médio deste ano de 2022, por exemplo, ficou em torno de R$ 2.715. Isso é abaixo do índice observado em 2020, que já era abaixo, mas era R$ 3.013 por pessoa, a média de remuneração do trabalhador brasileiro. E outro índice que precisa melhorar ainda, Márcio, é a questão do trabalho informal, sem carteira assinada. Apesar de estar havendo uma melhora ultimamente, conforme mostram esses dados, o número de trabalhadores ainda em informalidade é extremamente elevado, são 12.900.000 pessoas, segundo esse dado, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. 12.900.000 pessoas, é muita gente. E, embora estejam trabalhando, ou seja, o trabalho informal, é bom, está gerando renda para eles, mas é um setor que não gera contribuição para a sociedade, por exemplo, em termos de tributos, em termos de impostos. Então, isso realmente acaba desagregando aqui, ou seja, tirando valor aqui nesse tipo de empresa em relação ao todo da economia, por ser um trabalho informal, sem contribuição social, por exemplo, e, consequentemente, afetando o próprio trabalhador, por exemplo, não tem segurança em termos de trabalho, em termos de futuro, em termos de aposentadoria, por exemplo, por não ter essa garantia do trabalho formal, que é o setor com carteira assinada. Então, sem carteira assinada ainda, o índice é extremamente elevado, como eu disse, 12,9 milhões de pessoas. E para os mercados, como é que eles ficaram nessa terça? Hoje, final de mês, predominância de quedas, Márcio. O setor de grãos praticamente sofreu muito hoje, queda forte na Bolsa de Chicago, soja caiu 2,2%, milho caiu 2,1%, trigo também voltou a cair 0,6%, arroz em casca também 0,5%. E destaques aqui no saldo do mês, o tombo foi grande no mercado de grãos. O saldo líquido, quis comparar esse último dia de fevereiro, que foi hoje, com o último dia de janeiro, 31 de janeiro, a soja se perdeu 3,4%, no milho o tombo foi maior, 7 pontos percentuais, e o trigo foi a principal vítima do mês, caiu 8,4% nesses últimos 30 dias.
Na Bolsa de Nova York, o algodão caiu um pouco hoje, 0,9%, acumulou uma queda também no mês de 3,4%. Café caiu 0,1%, mas o saldo do mês ainda foi positivo, nesse caso do café arábica, com alta de 2,5%. Açúcar caiu hoje, mas 1,1%, mas o saldo também foi positivo. Aliás, no açúcar hoje, o açúcar não só subiu 1,5% no mês, como chegou no meio do pregão de hoje na Bolsa de Nova York, o açúcar bruto chegou a bater no preço mais alto em 6 anos. Desde novembro de 2016 não havia um preço tão elevado assim como se viu hoje no meio do pregão. Depois o pessoal aproveitou para vender com um preço bom e aí o mercado acabou caindo no final dos negócios do dia. Outro destaque, esse sim excepcional do mês, que foi o suco de laranja. O suco de laranja voltou a subir hoje, acumulou no mês nada menos que um aumento de 27,4%. Está faltando suco de laranja no mundo, os preços vêm subindo todos os dias, quebrou a safra da Flórida, o Brasil, que é o grande fornecedor global, está entrando em entre safra, tem pouco suco pela frente, e aí o suco de laranja está batendo recorde sobre recorde com esse novo aumento aqui no mês, um saldo do mês aqui de aumento de 27,4%. Para finalizar, Márcio, o boi gordo aqui no mercado futuro da B3 subiu hoje, contrato de março com alta de 2,1%, mas a situação no mercado físico ainda não está se recuperando plenamente por conta desse caso da Covid, da vaca louca que aconteceu lá no Pará. Essa situação não se normalizou ainda, a expectativa é que isso venha a se normalizar mais para o final do mês. Mas o mercado futuro está tentando antecipar uma tendência de recuperação dos preços do boi nos próximos dias, nas próximas semanas, Márcio. Aguardemos março, então, que está aí beirando, né? Obrigado, Silmar. Até essa quarta. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Uma pesquisa com mais de 160 mil produtores rurais que contrataram ou tentaram contratar crédito no ano de 2022 constatou que 99% deles estão em conformidade com as ações ESG e atendem à legislação. Fatores ambientais, sociais e de governança, chamados de ESG, na sigla em inglês, também estão sendo considerados na hora de se avaliar riscos, assim como são analisados os desempenhos financeiros e as perspectivas futuras de uma empresa. Atenta a esse movimento, a Serasa Experian lançou um estudo inédito sobre o impacto do monitoramento destas ações dos produtores rurais e como as instituições financeiras podem tomar decisões mais acertadas na hora de conceder crédito. Em uma pesquisa com mais de 160 mil produtores, grandes ou pequenos, que contrataram ou tentaram contratar crédito no ano de 2022, foi constatado que 99% deles estão em conformidade com as ações ESG e atendem à legislação. 1% deles apresenta infrações graves. O problema é que aquele 1%, que não cumpre, ou seja, que tem um score ESG de alto risco, ele é responsável por 100% de todas as infrações ligadas a trabalho escravo, 100% de todos os embargos, 35% das infrações relacionadas ao IBAMA e cerca de 15% de todos os processos nas justiças quando a gente olha essa população inteira. Então, esse 1% causa bastante estrago. O estudo também identificou que se todas essas infrações fossem autuadas, as instituições financeiras e seguradoras poderiam ter um prejuízo de até 90 bilhões de reais, pois as empresas concedentes podem ser consideradas responsáveis solidárias, sem contar o risco de reputação e de imagem. Então, quando a gente analisa as infrações relacionadas a esse 1%, e o potencial de multas que ela pode gerar, a gente chega nesse número de 90 bilhões só para essa amostra. Em relação a outros prejuízos, que não seja apenas esse financeiro, está em risco também o fato uma vez que é embargado uma área, ou que tem um problema aconteça, aquele produtor não poder vender essa produção. Com isso, vai ter problema de caixa na frente e pode ficar inadimplente. Fora os problemas que isso causa para o meio ambiente e para a sustentabilidade de maneira geral.
Para essa análise, foi utilizada uma plataforma com inteligência artificial que cruza dados em larga escala, relacionados aos aspectos ESG e que classifica o indivíduo em menor ou maior risco. A nossa plataforma de agro, ela cobre um espectro bem amplo. Então, vai desde a prospecção de clientes, passando pela análise da terra, análise socioambiental, análise de crédito, monitoramento socioambiental e esses scores de risco que são associados e que estão disponíveis no relatório. A plataforma como um todo tem ferramentas que trazem mais informação. Então, por exemplo, um produtor que tenha um score baixo, né, um score de alto risco, ele pode gerar um relatório detalhado para entender todo o histórico e todos os processos, embargos e outros apontamentos relacionados a esse produtor rural ao longo do tempo. E assim dá mais informação para o decisor saber se faz ou não negócio com aquele produtor rural. Mais do que gabaritado, né? Todo mundo. A seguir, a previsão do tempo para todo o país, e você vai ver também que março começa a colheita da maçã Fuji em algumas regiões do sul do país. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva. Até já. Olha que coisa boa, hein? Agora, começando março, também inicia a colheita da maçã Fuji em algumas regiões do sul do país. De acordo com o CPEA, olha só, o volume da fruta deve ficar limitado por causa do clima desfavorável no período da florada e do pegamento. Por outro lado, antes da colheita, o clima estava em boas condições, o que vai favorecer a qualidade da maçã Fuji, que deve ser melhor, com frutas mais graúdas e coloração satisfatória. Com a colheita começando agora, no próximo mês, a partir de agora, 1º de março, a variedade deve voltar a ser comercializada no mercado brasileiro com possibilidade de cotações positivas. É hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. Quem conta para a gente é a Stephanie Toso. Nesta quarta-feira, a chuva ainda continua sobre grande parte do país. O mês de março começa instável, em especial entre Paraná, São Paulo e o estado de Mato Grosso do Sul. A circulação de ventos ainda favorece nuvens muito carregadas sobre os 3 estados. No Paraná, o pior da chuva ainda se concentra pelo litoral. E essa previsão ainda é mantida para o litoral norte catarinense. Volta a chover forte no Vale do Itajaí, em Joinville. Agora a chuva se espalha um pouco mais pelo Rio Grande do Sul, mas o sol ainda aparece na maior parte do tempo e as pancadas se concentram principalmente entre tarde e noite. Em Porto Alegre, o tempo ainda segue firme e ensolarado. Agora a situação de atenção ainda em todo o litoral do estado de São Paulo. Com acumulados altos, o solo ainda segue encharcado. E agora o potencial para novos transtornos ainda continua por toda a costa leste paulista. Agora entre Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, chuva mais típica ainda de verão. Mês de março começando com bastante sol e muito calor. E chuva concentrada entre tarde e noite, inclusive nas capitais Brasília, Palmas e também na região de São Luís. Agora pelo Nordeste a chuva até se espalha um pouco mais, mas ainda de forma muito irregular e mal distribuída, sem grandes acumulados para o estado da Bahia. Temperatura máxima em São Paulo chegando a 29 graus, mas não passando de 24 em Curitiba. Agora em Porto Alegre, máxima de 32 e 30 graus em Salvador. Essa primeira semana do mês de março ainda com muita chuva concentrada entre o interior e noroeste do Paraná, o que pode paralisar atividades em campo e lavoura e também no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, os acumulados variam de 20 a 40 milímetros, isso pelo menos até o dia 5 do mês de março. Agora um cenário bem diferente da Bahia, que ainda precisa de chuva, norte de Minas e o estado do Espírito Santo. Essa falta de chuva nessas regiões, principalmente em parte do norte mineiro, pode prejudicar áreas produtoras de café. Agora pelo Rio Grande do Sul, a chuva avança um pouco mais entre a semana do dia 1º ao dia 5, mas mesmo assim não é chuva capaz de reverter ainda o cenário de déficit hídrico, mas melhora muito a qualidade do ar. Entre a semana do dia 6 ao dia 10, a chuva continua
chuva mais concentrada entre os estados do Norte e do Nordeste, com os maiores acumulados previstos entre Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. Essa chuva pode acumular cerca de 60 milímetros durante esse período. Agora, entre Minas Gerais, estados de São Paulo e também Goiás, acumulados em torno de 40 milímetros, mas já volta a chover em parte do Espírito Santo e também no Norte Mineiro. Obrigado, Stephanie. Falando dessa chuvarada danada, chuva é bom, a gente precisa, né? Do sol também, mas a gente precisa de tudo em equilíbrio, porque senão acontece isso que a gente está vendo. Ó, pelo segundo domingo consecutivo, a usina de Itaipu abriu 2 calhas do vertedouro, provocando um espetáculo para os turistas, né? Por quê? O alto volume de chuvas na região e a liberação de água da usina de Rosana, em São Paulo, motivaram essa operação. A vazão máxima é de aproximadamente 11 milhões de litros de água por segundo, o equivalente a quase 8 vezes a vazão média das cataratas do Iguaçu. Fazia 7 anos que a Itaipu não abria as 2 calhas ao mesmo tempo. O escoamento da água não utilizada na geração de energia é necessário para garantir a segurança da barragem para evitar que haja rompimento. Gente, o Brasil possui 300 espécies de abelhas sem ferrão. Com a polinização, ajudam a nascer flores e alimentos. E algumas produzem um mel valioso. Num dos maiores parques de Curitiba, a curiosidade atrai adultos e crianças. Eu brinco bastante aqui com as abelhinhas. E não há perigo algum em chegar perto delas. Nos jardins de mel só existem abelhas sem ferrão. O projeto existe desde 2017 e abriga 5 espécies pela cidade, como a jataí, conhecida por pequenos produtores pelo mel com sabor mais requintado. As abelhas são essenciais para o equilíbrio da natureza e para a produção de flores e alimentos. No mundo todo, são mais de 20 mil espécies, algumas ameaçadas de extinção. E são as nativas sem ferrão que têm atraído a atenção dos pesquisadores. E não fazem mal nenhum para a população. Diferente dessa abelha que veio para comercialização do mel, a Apis mellifera, essa abelha sim tem ferrão. Preservar as abelhas nativas sem ferrão e tirar as abelhas com ferrão, principalmente essa que é africanizada, uma espécie exótica. Em cada uma dessas caixas vivem em média 600 abelhas. As espécies são diferenciadas com as cores nas tampas. O objetivo aqui não é produzir mel, e sim ajudar na polinização e conscientizar os visitantes sobre a importância da preservação das espécies nativas. Você gosta de frutas, verduras e legumes? Se você me responder que sim, então com certeza você gosta também do serviço ecossistêmico que as abelhas desempenham. Projeto lindo, hein? Geraldinho, o meu pai tá lá lidando lá com a jataí dele lá, viu, que você presenteou. Geraldinho, um produtor de mel na Serra da Mantiqueira. Muito obrigado pelo presente lá para o meu pai, viu, Geraldinho? Ele está se deliciando lá com esse trabalho das abelhinhas lá. Muito joia. Dá para ter em casa, viu, gente? É só estudar um pouquinho que dá para ter. Bom descanso e bom trabalho para quem vai seguir no período noturno. E fica meu convite, continua com a gente.